Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo de um ex-ministro de Bolsonaro, o homem forte do Centrão, revelou que se o Lula indicar Flávio Dino para o STF, ele vai votar a favor. Olha, ele foi entrevistado aqui pelo Globo, eu separei os principais pontos. Ele vai dizer que discordava de Bolsonaro em relação a algumas pautas e que isso pode ter custado a eleição do ex-presidente, que ele até lamenta que não seja Bolsonaro nesse momento a indicar ministro para o STF. Para vocês verem aí, né, o nível que o cidadão continua ainda, né, com algum, né, digamos, com alguma simpatia por Jair, mas, né, se o Lula indicar o Dino, ó, tá ok. Vou falar daqui a pouco quem é. Falarei também do Boulos, que deve ter ficado bastante insatisfeito com a fala do vice-presidente do PT, que falou que o Boulos é o candidato favorito em São Paulo, mas favorito para perder. Vou repercutir também essa fala. E o Jorge Cajuru, que é senador, fez revelações sobre o futuro do Datena, que pode se candidatar como vice de Tabata Amaral lá em São Paulo. Mas antes de falar sobre tudo isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui, pessoal, com o que falou Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, desbancando um general que ocupava lá esse cargo. E quando o Ciro Nogueira vai para a Casa Civil, meio que simboliza ali, né, a rendição de Bolsonaro ao Centrão. E a grande questão, né, que valia para Bolsonaro e vale para qualquer governo, render-se ao Centrão para quê? No caso de Bolsonaro, foi para não sofrer impeachment. E no Brasil tem sido assim ao longo das últimas décadas. Você entrega o governo, cargos, emendas para o Centrão, né, para se proteger de CPI, foi o caso também de Bolsonaro, para não sofrer impeachment, para tentar se reeleger. Olha, eu não teria nada contra você dividir o poder, distribuir emendas, cargos, etc. Isso faz parte em vários países, em várias democracias do mundo. Mas, né, o que deveria acontecer é: eu vou compartilhar o poder com o Centrão em prol de um projeto de país, um projeto que, né, tire, por exemplo, o Brasil hoje, né, aí está ocupando a, vamos dizer assim, a liderança, que liderança, meu Deus, de país mais desigual do mundo, segundo um relatório do banco UBS, o banco suíço. Quem compartilhou isso não foi um bolsonarista para criticar, né, o PT no poder agora, até porque entrou agora para falar assim: ah, não, tudo bem, então tem pouco tempo em relação ao que fez Bolsonaro, mas o próprio Márcio Postman, petista, presidente do IBGE, e olha que é um dos quadros de respeito do PT, ele compartilhou e está lá, que inclusive o Brasil também ocupava, né, essa posição entre 2001 e 2015, ou seja, o problema do Brasil não é só de você mudar nome, partido no poder, mas mudar o modelo, mudar, enfim, a forma como a política econômica é conduzida no país. Eu tenho falado disso aqui sempre, a gente deixar nome de lado, eu gosto desse ou não gosto daquele, mas enfim, então, voltando ao Centrão, o Bolsonaro entregou o poder ao Centrão para se proteger na CPI, para não sofrer impeachment, porque realmente teve um momento ali que ele passou perto de ter o pedido de impeachment aceito pelo presidente da casa na época, o Rodrigo Maia, depois Arthur Lira. E aí o Ciro Nogueira foi entrevistado pelo Globo e fez revelações curiosas, lembrando que o Fufuca, atual ministro de esportes, entrou no lugar da Ana Moser. O campo progressista chiou, mas não adiantou. A Ana Moser saiu para entrar o tal do Fufuca, que é do PP, partido presidido pelo Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, que negou na entrevista que o PP seja da base do governo Lula, que a escolha do Fufuca foi a revelia do partido, foi uma escolha pessoal do Lula. E o Ciro Nogueira traz até uma revelação que eu não tinha ouvido falar, dizer que o Lula escolheu o Fufuca para depois ver qual ministério que ia colocar o Fufuca. Se fosse um grande quadro, nossa, né, é um grande nome, vamos ver aqui qual que é o lugar que a gente vai encaixar o Fufuca, do tipo o Márcio França, por exemplo, do PSB. Tiraram ele dos portos aeroportos. Eu tava na dúvida, opa, vamos colocar o Márcio onde aqui, vamos dar uma realocada nele. Aí você pega, poxa, o Márcio França é um nome de respeito, foi, enfim, tem um currículo ali que você olha, para, opa, esse aqui realmente, ele se encaixaria em vários ministérios. Ok, concordo que o Márcio França tem esse perfil, mas o Fufuca, né, com todo respeito, vamos ver como é que vai ser o resultado dele à frente desse ministério. Mas foi perguntado para o Ciro Nogueira. Fufuca disse numa entrevista que ele pretende atuar como ponte entre o senhor e o governo. Vai ter essa aproximação? Veja a resposta do Ciro Nogueira. Impossível isso ocorrer.
Muita gente apostava nisso e acho que já estão perdendo essa esperança. Eu ficarei os 4 anos na oposição sem conversar com o presidente Lula. Tenho todo respeito e carinho pelo Lula e sei que ele tem por mim. Ora, hein? Eu não vou conversar. Posso conversar no dia seguinte que ele sair da presidência. Palavras duras do Ciro Nogueira. Nem parece que em 2018, sabe quem que ele apoiou? Haddad. Sim, apoiava o Lula, né, como candidato, não podia ser, e depois entra o Haddad no lugar, e o Ciro Nogueira apoiava o Lula, depois apoiou lá o Haddad, agora tá aqui, não quer nem conversar com o presidente. Poxa vida, Ciro Nogueira, né? Conversar não faz mal, não é possível que nem conversa pode ter entre vocês dois aí. E se for e se o Lula, é o que eu pergunto, se o Lula chamar o Ciro Nogueira para conversar a respeito de algo importante para o país, Ciro Nogueira que diz aí que é patriota, agora virou patriota também, né? Diz que está preocupado com o país, recusaria uma conversa com o atual presidente, poderia continuar na oposição, mas eu acho que conversar não faz mal. Se o presidente Lula foi perguntado para ele indicar Flávio Dino ao Supremo, o senhor votaria a favor? Opa, e aí, hein? Eu não discuto nomes, é um direito do presidente escolher nomes. Eu gostaria muito que o Lula não indicasse ninguém. Como assim? Aí ele explica, preferia que o Bolsonaro estivesse indicando, mas como ele foi eleito, ele Lula, né, foi a população que deu esse direito a ele. Então ele tem todo o direito, né, de indicar o Dino. Eu votei a favor do Zanin, porque ele cumpria todos os requisitos. Foi muito bem na sabatina. Não tem por que eu não votar a favor de um nome, seja qualquer nome, se ele cumprir o requisito. É um direito do presidente. Não, e o Flávio Dino, claro que cumpre os requisitos, né, e se for indicado, dificilmente não será aprovado pelo Senado. Outra pergunta aqui. Os apoiadores de Bolsonaro também pedem uma ação mais incisiva contra o Supremo, como impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Olha a resposta dele. Não vejo razão para pedir impeachment de um ministro por causa de uma decisão que ele tomou. Isso é atribuição dele, esperto. Ciro Nogueira não quer, né, se comprometer com o Moraes aqui. Então, né, enquanto tem bolsonarista pedindo impeachment do Ciro Nogueira, ele, opa, não vejo motivo. Não deixa o Moraes lá. Ai, meu Deus do céu, é cada coisa. E a gente vê pessoas brigando por causa de política e tá aqui, né, um tido como bolsonarista, ex-ministro de Bolsonaro, ex-lulista, ex-hadadista, aqui, né, dizendo algumas coisas que podem surpreender alguns bolsonaristas e também alguns governistas que eventualmente achavam que o Ciro Nogueira ia endurecer caso o Dino fosse indicado. Pessoal, é o seguinte, o vice-presidente do PT, o deputado federal Washington Quaquá, afirmou ao Poder 360, algo que deve ter deixado muitos aliados revoltados, aliados do PT e do próprio Guilherme Boulos. Disse ele, eu sou o vice-presidente nacional, fala em meu nome, não fala em nome do partido. Já está dado no partido que o partido vai apoiar o Boulos. Eu, pessoalmente, acho que é um erro, que o Boulos é o melhor candidato para perder. Segundo o congressista, é necessário um representante mais amplo que acene ao centro para vencer as eleições municipais de 2024 no capital paulista, e ele mencionou o nome do ministro Márcio França como uma possibilidade. Abre aspas para o Quaquá. Teria que ter um candidato mais amplo, poderia ser até de outro partido. Eu acho a candidatura do Boulos estreita para ganhar uma eleição em São Paulo, mas é uma decisão que o PT tomou, nós vamos respeitar. Olha, independente se você gosta ou não do Boulos, a questão não é essa, não é de gosto. A leitura do Quaquá, e olha que eu já critiquei muito o Quaquá nesse canal, já falou bobagem aí e tal, mas a leitura dele aqui está correta. O Boulos tem as mesmas dificuldades do Haddad, do Freixo, da Manuela Dávila e outras figuras do campo progressista. Tem um percentual de apoiadores, né, e muitos apoiadores, diga-se de passagem, o Boulos fez 40% na última eleição, isso é muita coisa, foi para o segundo turno. Mas quando chega lá, aí você tem que ter 50% mais um. E o próprio Boulos tem uma rejeição muito alta. Então, o Quaquá faz uma leitura aqui agora que é a mesma que ele fez quando o PT foi apoiar o Freixo no Rio. O Quaquá avisou. Olha, quem diria falando que o Quaquá avisou. Mas avisou, é só dar um Google. O Freixo vai perder, o Freixo não amplia ao centro e não sei mais o que. Aí, mas o Quaquá tá lá. Aí o Freixo perdeu, nem segundo turno teve. Quem que foi eleito lá? O Castro. Então corre-se o risco, de novo, de uma estratégia errada acabar ajudando quem? A direita ou a extrema-direita, sabe-se lá o que vai acontecer em São Paulo. E aqui eu digo isso com todo respeito a quem gosta, tem simpatia do Boulos. A questão é isso, não é gostar ou não gostar, é fazer uma leitura, e o Quaquá, nesse caso, tem uma leitura que, né, faz sentido, inclusive baseado no histórico recente de candidatos do campo progressista perdendo lá em São Paulo. E por falar em São Paulo, o apresentador da Atena, dizem que está de saída da Band, se reuniu com a deputada Tabata Amaral e o prefeito do Recife, João Campos, ambos do PSB.
e parece que agora vai, ou será que não vai de novo, né? Segundo afirmou ao Radar da Veja o senador Jorge Cajuru, que é muito amigo e muito próximo da Datena, diga-se de passagem, Datena decidiu que quer se filiar ao PSB, ser candidata a vice-prefeita capital paulista na chapa encabeçada por Tabata Amaral em 2024 e 2 anos depois lançar-se ao Senado Federal. Eu já falei com pessoas que têm alguma proximidade com o Datena e realmente elas falaram que, olha, o sonho do Datena é ser senador. Ele não quer esse negócio de ser prefeito, de ser governador, executivo, né? Você tem muito mais responsabilidade. Senador é mais tranquilo, tem uma estrutura gigantesca, um local mais, digamos assim, mais tranquilo, né? Até por conta da idade, muitos preferem ficar lá no Senado. Então o Datena sonha em ser senador de fato, e aí ficaria como vice agora. Será que ficaria mesmo? Agora, sobre se filiar ao PSB, estava dito aí que ele ia para o PDT. O presidente do PDT chegou a falar disso, o Lupe, o presidente do PDT na capital paulista, Antônio Neto, chegou a falar também, mas não divulgaram foto oficial, o assunto meio que morreu, e agora estão aqui cogitando o Datena indo pro PSB. De acordo com Cajuru, pesam a favor da decisão do Datena o aval do vice Alckmin e do ministro Márcio França, que apoiam a candidatura de Tabata dentro do PSB e seriam importantes cabos eleitorais na eventual disputa pelo Senado em 26. Lembrando que o Márcio França tem também o sonho de ser governador de São Paulo, e o Alckmin, né, o Alckmin vice-presidente, ele é cotado, claro, ele é especulado como um dos sucessores de Lula. Aí se o Lula não vai tentar a reeleição para apoiar o Alckmin, alguém do PT, que é o mais provável, será que o PSB em algum momento rompe com, né, o Lula, por exemplo, para tentar trilhar um caminho próprio aí com o Alckmin disputando a presidência, Márcio França o governo e o Datena no Senado? Enfim, vamos aguardar e ver qualquer novidade eu trago para vocês. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!